Oi pessoal, vamos então à nossa quarta parte das aulas sobre trigonometria no círculo. Tá? Hoje nós vamos falar sobre adição e subtração de arcos, tá? Que é uma relação extra, né, do que a gente já viu, né? Nós vimos como reduzir quadrantes, nós vimos os ângulos notáveis, né? Vimos relação fundamental. Então é chegado o momento de ver um artifício para pegar alguns ângulos, por exemplo, que já estão no primeiro quadrante e não são redutíveis, né? A gente precisa encontrar uma forma de escrever ângulos assim, né? Como 15, 75 graus, em função dos ângulos notáveis, tá? Então a gente chama essa técnica de adição e subtração de arcos ou de ângulos, tá? Então basicamente a gente vai pegar medidas assim, por exemplo, 15 graus. Como é que eu posso escrever 15 graus? Posso escrever 60 menos 45, né, que são dois ângulos notáveis que a gente conhece, ou pelo menos deveria conhecer o valor de seno e cosseno. A mesma coisa com 75 graus. Ó. Posso escrever em função do ângulo de 30 e do ângulo de 45. Tá? Bom, para a gente conseguir descobrir essas relações, vai envolver uma série de relações matemáticas. Tá? Então, a primeira coisa é eu tomar uma circunferência que tenha raio 1. Tá? Então, daí em diante, a gente vai pegar dois pontos opostos, né? Um no primeiro, um no segundo quadrante, e de forma que nós tenhamos os ângulos dados por eles. Tá? Então, estou tomando aqui um ponto P e um ponto Q, e os ângulos aqui dados por A e B, certo? O que vai acontecer aqui? Tá? A gente pode escrever P e Q em função de coordenadas envolvendo seno e cosseno, tá? Que é aquela decomposição trigonométrica que nós já vimos anteriormente. Tá? Então eu consigo escrever o x em função do cosseno e o y em função de seno. Tá? Na geometria analítica, nós temos uma equação que relaciona a distância entre dois pontos. Tá? O que é a distância entre dois pontos? Né? Se eu for fazer a distância entre os pontos A e B, por exemplo, eu tenho essa fórmula aqui, onde eu pego a medida do ponto B menos o ponto A ao quadrado, mais a medida do ponto B menos o ponto A em Y, né? Também ao quadrado, e a raiz disso daqui. Tá? Então, isso aqui é olhando no plano cartesiano. Nós vamos pegar... eu quero calcular a distância entre P e Q, né? Supondo aqui essa distância entre eles, que está em roxo. E eu vou fazer o quê? Eu vou substituir na minha equação aqui da distância entre dois pontos pelas minhas coordenadas. Tá? Então, o que é o PQ ao quadrado? É o cosseno de A menos o cosseno de B ao quadrado, mais o seno de A menos o seno de B ao quadrado. Lembrando que medidas em Y é o seno, medidas em X é o cosseno. Tá? Abrindo aqui o produto notável, a gente fica com cosseno ao quadrado de A menos 2 cosseno de A vezes cosseno de B, mais cosseno ao quadrado de B, né? Tudo isso aqui era essa parte aqui. Agora, em relação aqui ao seno de A menos seno de B ao quadrado, eu tenho seno ao quadrado de A menos 2 vezes seno de A vezes seno de B, mais seno de B ao quadrado, seno ao quadrado de B. E aí, o que a gente aplica aqui, pessoal? Nós temos relação fundamental. Cosseno ao quadrado de A mais seno ao quadrado de A é igual a 1. E cosseno ao quadrado de B mais seno ao quadrado de B também é igual a 1. Portanto, eu posso simplificar essa equação aqui dessa maneira. 2 menos 2 vezes cosseno de A vezes cosseno de B mais seno de B vezes seno de A vezes seno de B. Isso aqui eu vou chamar de equação 1. Tá? Que a gente vai agora fazer uma série de subtrações. Tá? Se a gente aplicar a lei de cossenos, né, que nós também vimos há um tempo atrás, nessa relação a gente chega a essa ideia aqui, né? OP ao quadrado mais OQ ao quadrado menos 2 vezes OP vezes OQ vezes cosseno de POQ. Tá? Agora a gente vai fazer algumas substituições, porque o ângulo POQ ele é dado
pela diferença entre o ângulo A menos o ângulo B. Tá? E OP é igual a OQ, que é igual a 1, porque é a distância da origem até o ponto, como o nosso, que é o raio, né? Como o nosso raio é 1, a gente pode escrever essa relação aqui. Portanto, se eu pego pela lei dos cossenos e faço essas substituições, eu consigo obter que o PQ ao quadrado, que é a distância entre os pontos P e Q, vale 2 menos 2 vezes cosseno de A menos B, tá? Que eu vou chamar de equação 2. E agora, como eu tenho equação 1 e equação 2 que são PQ ao quadrado, eu posso igualar. Tá? E aí a gente pode fazer uma série de simplificações, porque 2 e 2 acaba saindo fora, né? Então eu fico com cosseno de A menos B é igual a cosseno de A vezes cosseno de B mais seno de A vezes seno de B. Tá? O que a gente vai entender cosseno de A menos B? Por exemplo, se eu te der um ângulo de 15 graus, você pode pensar que é o ângulo de 45 menos o de 30. Então, eu faria, né, cosseno de 45 vezes o cosseno de 30 mais seno de 45 vezes o seno de 30. A gente vai ver uns exemplos daqui a pouco. Tá? Se eu substituir, né, na equação 3, em vez de usar B, eu pôr menos B, então eu vou ficar com cosseno de A menos B, fico com cosseno de A mais B. Então, trocando o sinal de todo mundo, eu vou achar a equação para quando eu tiver aqui um ângulo que é dado pela soma de dois deles. Por exemplo, 75, que é cosseno de 45 mais 30. Tá? Bom, ainda não terminou. Porque se a gente tomar na equação 3, né? Só para ver que a equação 3 é essa aqui. Se eu tomar o ângulo A igual a 90 graus, o que vai acontecer? Eu vou substituir onde tiver A por 90 e nós sabemos que cosseno de 90 é 0 e seno de 90 é 1. Portanto, a gente fica com essa relação aqui. Cosseno de 90 menos B é igual ao seno de B. Tá? Então, eu posso trocar agora B, eu vou trocar B por A mais B. Então, a gente fica com cosseno de 90 menos A menos B é igual a seno de A menos B. Só estou substituindo aqui. Tá? Então, seno de A mais B é cosseno de 90 menos A menos B. Tá? O que acontece aqui? Tá? De novo, se a gente aplicar a relação 3 ao segundo membro da igualdade, que é essa parte aqui, a gente pode reescrever isso aqui em função daquela fórmula anterior, de forma que vão ocorrer várias simplificações. O que é cosseno de um ângulo menos o outro? É aquela relação 3 que nós vimos anteriormente. Então, eu posso resubstituir tudo novamente para essa relação aqui. Né? A gente sabe que cosseno de 90 menos A é seno de A, seno de 90 menos A é cosseno de A. E, portanto, conseguimos escrever essa relação aqui para o seno de um ângulo. Seno de A mais B é seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B cosseno de A. É bem confuso, gente, vocês estão vendo que envolve muita matemática, mas essas fórmulas vão ser úteis para a gente. Tá? Da mesma forma que nós fizemos anteriormente. Se eu trocar o B por menos B, nessa equação aqui, a gente pode fazer uma série de simplificações e obter aqui a relação para seno na subtração dos ângulos. Aí eu fico com seno de A cosseno de B menos seno de B cosseno de A. Vamos ver alguns exemplos a seguir.